Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um episódio do Alma de Poeta. E hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada, a gente falou sobre a diferença entre orixás, enviados e entidades. Vocês lembram? A gente falou também sobre a diferença entre força e poder. E nós conversamos também sobre firmezas. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre assentamentos. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast, como vocês sabem, a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e as poesias de Pai Antônio. Só a título de curiosidade, o assentamento também é um elemento ritualístico que foi trazido do candomblé, porque a Umbanda, na sua origem, não fazia assentamentos. A Umbanda fazia apenas firmezas e consagração de imagens. Mas com o tempo, os terreiros foram incorporando esses rituais característicos do candomblé. Então, o assentamento veio do candomblé, assim como também o uso de atabaques. Porque eu não sei se vocês sabem, mas no início da Umbanda não se tocava atabaque, eram apenas cantos. Na tenda Nossa Senhora da Piedade, que foi o primeiro terreiro fundado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, as pessoas não batiam nem palmas. O que tinha era apenas pontos cantados e firmezas. Daí, com o tempo e com a disseminação da Umbanda pelas diversas regiões do país, os terreiros foram incorporando ritualísticas de outras religiões, né? Daí começou a ter atabaques, começaram a ter imagens de orixás, porque até então eram apenas imagens de santos católicos que havia no altar. Hoje não. Hoje você vai num terreiro e você vai ver a imagem africana de Xangô, de Iansã, de Iemanjá, muitas vezes sem fazer referência a qualquer sincretismo religioso. Lógico que isso varia de casa para casa, né? Tem casa que coloca a imagem de Ogum, e tem casa que prefere seguir a tradição, colocando a imagem de São Jorge Guerreiro. Tem um umbandista que fala que hoje em dia não haveria mais a necessidade de se colocar imagens de santos católicos no altar, uma vez que Umbanda é Umbanda e catolicismo é catolicismo. Tem outros umbandistas que preferem continuar colocando imagens de santos católicos simplesmente por amor à tradição. Eles falam que a Umbanda é feita de tradições, e isso é uma maneira de demonstrar respeito. Quem que está certo? Quem que está errado? Vocês já devem saber a minha opinião, né? Os dois estão certos. Nossa, Evandro, que falta de personalidade a sua. Você sempre fica assim em cima do muro? Eu fico. Eu gosto de ficar em cima do muro, porque em cima do muro eu consigo olhar para os dois lados. E isso não é falta de personalidade, viu, gente? Isso é a minha maneira de enxergar. Eu tenho essa visão mais universalista da Umbanda, fazer o quê? Mas voltando para o assunto. Com relação a esses elementos do candomblé que foram incorporados pela Umbanda, não são todas as casas que praticam. Eu mesmo já trabalhei numa casa que não tinha atabaque, que não fazia assentamentos, nada disso. Nem por isso deixava de ser Umbanda. Tem casa, por exemplo, que não faz o ritual da quartinha. E por outro lado, tem casas que preferem que os seus médiuns cuidem bem da sua quartinha. A gente vai falar sobre quartinhas mais pra frente, não se preocupem. Mas vamos começar a falar sobre o assentamento em si, que é o assunto de hoje. Então eu disse no episódio anterior que nos terreiros a gente faz firmezas e assentamentos, certo? O assentamento, como o próprio nome diz, é o poder do orixá assentado naquele lugar. Lembra que eu disse? O poder está relacionado ao orixá e a força está relacionada à entidade. Então, o assentamento é o poder plantado, é o poder do orixá enraizado na casa. E o assentamento é literalmente plantado mesmo. Porque a gente costuma enterrar o assentamento, sabe? E quando a casa não enterra, ela deixa bem escondido, longe dos olhares curiosos. Lembra que eu falei que a firmeza é transitória, mas o assentamento é permanente? É necessário que assim seja, porque quando a firmeza acaba, quando a firmeza se esgota, é o assentamento que continua sustentando. É o assentamento que continua ali vivo, atuante, produzindo energia constantemente. É por esse motivo que os assentamentos são tão importantes dentro de um terreiro de Umbanda. Por exemplo, se você fizer uma firmeza no seu terreiro com velas e por algum motivo essas velas se apagarem,
O trabalho não vai ficar prejudicado justamente porque tem um assentamento. O assentamento é um no-break que vai sustentar aquele trabalho se por algum motivo a energia da firmeza faltar. De uma certa maneira, os dois acabam se complementando, né? Só que o assentamento é a estrutura que dá sustentação espiritual ao trabalho. O assentamento é a base de tudo. Vocês entendem por que eu disse no episódio anterior que o assentamento costuma ser feito apenas em terreiros? Porque o terreiro é a casa que vai receber pessoas que estão precisando de ajuda espiritual. E quase sempre os terreiros costumam sofrer ataques do baixo astral, né? Por conta desse trabalho de caridade que é feito e que muitas vezes acaba incomodando os quiumbas. Por isso que o terreiro precisa ter uma energia fortalecida. E esse fortalecimento se dá através do assentamento. Dentro de um terreiro, normalmente, costuma ter no mínimo 2 assentamentos. Um é o assentamento do congá, do altar, e o outro é o assentamento da tronqueira, o assentamento da esquerda. E vocês sabem de onde surgiu esse nome tronqueira? A palavra tronqueira vem de tronco, porque muito antigamente as pessoas colocavam troncos de árvores na entrada das fazendas quando eles não tinham condições de colocar porteiras. A tronqueira é que fazia o papel da porteira, entende? A tronqueira é que bloqueava a entrada das pessoas. E esse conceito foi trazido para o terreiro de Umbanda. A tronqueira é um ponto de força onde as entidades da esquerda bloqueiam a entrada de espíritos maldosos. É na tronqueira que os Exus e Pombagiras filtram os espíritos que podem e que não podem entrar no terreiro. E o assentamento do congá? Esse assentamento geralmente é feito embaixo do altar ou próximo a ele. Porque o assentamento do congá é aquele ponto de força que vai receber a energia do orixá e vai espalhar ela pelo ambiente. E o assentamento do congá geralmente é feito para o orixá de frente do dirigente encarnado, né? Porque é ele que vai receber porrada, é ele que vai receber o baque. Quando espíritos trevosos tentam derrubar um terreiro, a primeira pessoa que eles miram é o dirigente da casa. Porque eles sabem, né, que caindo o dirigente, também cai o trabalho. É por isso que o dirigente tem uma responsabilidade muito maior do que os outros trabalhadores de manter a sua firmeza para conduzir os trabalhos espirituais. Então, se o dirigente tem Ogum como orixá de frente, o assentamento tem que ser feito para Ogum. Se ele tem Xangô, o assentamento vai ser para Xangô, e assim por diante. E o assentamento da tronqueira geralmente é feito para o orixá Exu, porque é esse o orixá que sustenta a linha do povo da esquerda, né? Só que além do assentamento, na tronqueira a gente também faz a firmeza para os guardiões que acompanham o dirigente. Pelos mesmos motivos que eu já falei, né? Porque ele é a pessoa que está na mira dos quiumbas. E como eu disse no episódio anterior, o assentamento é feito com elementos da natureza que irradiam o poder do orixá. E também, eventualmente, pode irradiar a força da entidade espiritual que é chefe da casa. Normalmente, é o guia-chefe que indica como vai ser esse assentamento e quais elementos vão ser necessários. E quando a gente monta um terreiro, a primeira coisa que se faz é o assentamento, porque o assentamento, como eu disse antes, é a base de tudo. E olha, gente, não tem esse negócio de pedir para outra pessoa fazer o assentamento do seu terreiro. Muita gente quer montar um terreiro, mas não sabe nem como é que faz um assentamento, e daí pede para outra pessoa fazer isso. Totalmente errado. É o próprio pai de santo que precisa se incumbir dessa tarefa. Afinal de contas, é a energia dele que vai estar depositada ali, né? E como eu disse, o correto é que o guia espiritual do dirigente diga como esse assentamento deve ser feito. Às vezes o dirigente que vai abrir um terreiro sente uma certa insegurança na hora de fazer o assentamento, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Precisa confiar no que a entidade está passando. Agora, se a entidade ainda não passou nada sobre assentamento, talvez seja porque ainda não é o momento certo de abrir um terreiro. Mas, de uma maneira geral, o guia-chefe que vai conduzir aquele trabalho, ele sempre passa os fundamentos corretos para fazer o assentamento. Lembrando, pessoal, que os assentamentos na Umbanda são muito mais simples do que os assentamentos que são feitos no Candomblé. Porque a Umbanda é isso, né? A Umbanda é simplicidade em todos os aspectos. Não queiram complicar muito na hora de fazer um assentamento, porque mais vale um assentamento simples, mas que seja eficiente, do que um assentamento complexo, feito com materiais caros e que muitas vezes tem até a participação de outras pessoas estranhas ao terreiro.
Tem um ditado na Umbanda que fala assim: ninguém consegue assentar do lado de fora o que já não estiver assentado do lado de dentro. Para o dirigente espiritual fazer um assentamento no terreiro, ele já precisa estar com aquele assentamento consolidado dentro do seu espírito. Ele já precisa ter a energia do orixá assentada na sua coroa. O dirigente já precisa estar vivenciando no seu dia a dia os valores que aquele orixá carrega. Porque o templo religioso nada mais é do que uma exteriorização daquilo que está dentro do dirigente espiritual. Afinal de contas, o dirigente é que vai receber as pessoas no terreiro, né? E receber pessoas no terreiro é a mesma coisa que receber pessoas no coração. É isso que separa um bom dirigente de um mau dirigente. A aplicação no dia a dia dos ensinamentos que ele recebe da espiritualidade e dos conceitos que ele aprende com a Umbanda. Para o pai de santo fazer um assentamento, ele não precisa ter muitos elementos, mas ele precisa ter muito sentimento. Porque é o sentimento dele que vai movimentar o axé da casa, né? E o assentamento precisa ser construído com muito amor. O dirigente precisa colocar verdade naquilo que ele está fazendo. Bom, eu não vou passar aqui para vocês o passo a passo de como se faz um assentamento, porque esse procedimento é muito particular de cada casa. E a não ser que você se torne um dirigente espiritual, você nunca vai precisar fazer um assentamento na sua vida. O que você precisa saber, como um bandista, é o fundamento. É a razão por que um terreiro precisa ter assentamento. Mas assim, um elemento que é muito utilizado nos assentamentos é o otá. Para quem não sabe, otá significa pedra em Yorubá. Então a pessoa busca uma pedra lá no ponto de força da natureza, de preferência um ponto de força que corresponde ao orixá que vai ser assentado. Ou então, se a pessoa quiser, ela pode usar um cristal também. O cristal é muito utilizado para fazer assentamentos. E ela vai fazer todo um procedimento de limpeza energética e consagração desse elemento antes de fazer o assentamento. E isso demanda tempo, viu, gente? Isso demanda muita dedicação. Tem assentamento que demora até 7 dias para ser preparado. Eu costumo dizer o seguinte: se o assentamento é a base do terreiro, o otá é a base do assentamento. Talvez o otá seja a peça mais importante que existe dentro de um assentamento. Porque aquela pedra, ela vai se transformar em um vórtice energético que vai captar a energia da natureza, onde o otá foi recolhido, e vai trazer essa energia para dentro do terreiro, para a sustentação do trabalho. O único propósito do assentamento é esse: é dar sustentação energética para um trabalho que vai acontecer. E no assentamento da tronqueira? Normalmente, a base de sustentação do assentamento da esquerda é a terra. Porque Exu trabalha muito com a energia telúrica, né? Lógico que daí vão ter outros elementos também. Na tronqueira, a gente costuma colocar tridente, punhal, pregos. Todos esses elementos são elementos de defesa. Mas esses elementos, eles funcionam apenas como complemento para a base, que é a terra. Lembrando que o assentamento, normalmente, é alimentado de 7 em 7 dias, para que ele permaneça com a sua eficiência. Então, dependendo da sua casa, você pode alimentar o seu assentamento com água, com velas, com marafos, renovando os elementos que são colocados junto com o assentamento. É isso que vai fazer com que o poder do assentamento se mantenha vivo. E lembra que eu comentei da tenda da Nossa Senhora Piedade que não tem assentamento? Lá eles preferem fazer uma firmeza coletiva para o anjo da guarda. Então fica acesa debaixo do altar, em cima de uma estrela de 5 pontas, uma vela de 7 dias que é renovada de tempos em tempos. E lá também não tem tronqueira, né? Eles não trabalham com isso. Em compensação, a tenda foi construída do lado de uma cachoeira. Aí vocês imaginam a energia que não deve ter naquela casa, né? Só que olha só que interessante. A casa não tem assentamento e a casa não tem tronqueira. Por esse motivo, os médiuns riscam pontos e fazem firmeza antes de começar cada trabalho. Então o médium vai lá, risca o ponto no chão com a pemba, acende uma vela em cima, coloca um copo de água do lado, às vezes coloca uma bebida, coloca também uma flor, firma um ponteiro. Para quem não sabe, ponteiro é um tipo de punhal. E eles fazem tudo isso a cada trabalho, antes de começar cada gira. Então, percebam que lá não tem assentamento, mas em compensação, cada vez que vai abrir uma gira, tem que fazer todo esse procedimento de riscagem de ponto e de firmeza. Agora, o terreiro que tem assentamento, ele não precisa fazer toda essa preparação,
porque o assentamento já supre a necessidade de se riscar o ponto, e a tronqueira já supre a necessidade de firmar o ponteiro. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês sobre assentamento. É uma peça fundamental, importantíssima para sustentar um terreiro de Umbanda. Agora, mudando um pouco de assunto, eu quero compartilhar com vocês a mensagem que eu recebi de um irmão de fé, um ouvinte do nosso podcast que mandou um áudio para mim contando a sua experiência na Umbanda. Essa mensagem foi gravada pelo Antônio Kennedy. Ele mora em Manaus. Inclusive, ele já tinha até entrado em contato com a gente anteriormente, passando umas sugestões bem legais, e agora eu tive a gratidão de ouvir a mensagem de áudio que ele gravou. E eu tô publicando o áudio dele aqui, gente, mas ele me deu permissão para isso, tá? Senão vai ter um monte de gente aqui pensando que se mandar o áudio para mim eu publico. Não é bem assim não, tá? Podem ficar tranquilos, porque primeiro eu peço permissão da pessoa se eu posso incluir o áudio dela no episódio. Mas conta aí pra gente, Antônio, como é que se deu essa sua caminhada pela Umbanda? Então, meu irmão de fé, eu vou tentar resumir um pouco da minha caminhada dentro da Umbanda, né? Assim como a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, eu nasci em um lar católico. Fiz tudo o que um católico faz, batismo, primeira Eucaristia, crisma, tudo, todo o processo. Após de um tempo eu virei evangélico, né, protestante, e depois de um tempo, né, por intermédio de um amigo meu, que inclusive era da igreja, eu conheci a Umbanda, mas não ainda como Umbanda. Conheci por conta de uma incorporação desse meu amigo, né, na sua casa mesmo, e foi desse jeito que eu conheci, né, e me interessei. E até então esse meu amigo, ele não aceitava o que ele tinha, né, mas depois de um tempo, né, ele teve que se tratar e procurou ajuda. Inclusive, ele era da igreja. E aí foi se tratar, né, começou o seu desenvolvimento e uma dessas vezes eu acompanhei ele, né, fui sem querer levá-lo, né, ao terreiro. E aí fiquei para conhecer, para ver como que era que funcionava. E foi aí que simplesmente eu deslumbrei, me contagiei pelos ensinamentos dos guias, né, pela cura que eu via sendo tratada ali com as pessoas que chegavam enfermas, né, pelos passes, pelos guias tirando feitiços e essas coisas, e isso me abriu ainda mais a curiosidade pela evolução espiritual de cada um e minha. E assim eu continuei, né, indo por vários tempos, né, frequentando, né, e aí teve um dia que o Camboni não foi, e como a casa era bem pequena, né, existiam poucos filhos de santo, eu disse, não, eu posso ajudar, né, e aí vamos dizer que foi um Camboni auxiliar ali naquele dia. E foi então que o chefe da casa, né, o guia, que era chefe da casa, virou para mim e olhou e falou, né, me agradeceu, né, por conta disso. E ele falou uma coisa que eu nunca me esqueço, né, que é: se as pedras que são as pedras se encontram, quem dirá nós, né, meu filho? E eu fiquei com isso na cabeça, né, martelando por vários tempos e vários dias, até que eu em um certo dia, né, de banho de cabeça, eu fui, né, e quis, né, tomar o banho. E aí, quando estavam, logo na entrada, né, quando estavam fazendo banho de cabeça, foi que a mãe de santo, naquele tempo, né, olhou e viu, né, que existia uma mediunidade, né, e que ela estava ali, né, mas não tão aforada como as demais outras pessoas, certo? E a partir daí eu entrei para a Umbanda, né, fui começar a minha caminhada. Né? E no decorrer dessa caminhada, eu só tenho a agradecer, né, a todo o caminho, né, a todo o crescimento que os guias me passaram, né? Porque até então eu morava em uma cidade do interior do Amazonas, chamada Borba, né? Inclusive a primeira vila do estado do Amazonas. E depois, já há uns 5 anos atrás, eu mudei para a capital. Mas até então a minha caminhada na Umbanda, e o conhecimento que eu tenho adquirido, né, e guardado até hoje comigo, foram todos me passados pelas entidades, né, pelos guias. E depois de eu vir para a capital e ter uma outra visão e ter acesso à internet, eu comecei a olhar e pesquisar, e é algo que é fascinante, porque é algo que eu aprendi ali, sem ter acesso às comunicações, bate exatamente com outros relatos de outras pessoas, e isso, para mim, é algo muito fascinante. E não só o conhecimento, mas sim a minha evolução, tanto de vida, tanto profissional, né, tanto espiritual, que eu tenho e que eu estou seguindo. Ainda tenho muito para aprender, como a maioria tem,
E eu sou grato, muito, muito grato por eu ter conhecido a Umbanda e por eu ter podido e estar podendo viver e transmitir a paz, o amor e a caridade, que são os lemas principais da nossa religião. Eu acho que eu falei um pouco demais, mas é que eu acho que quando nós falamos da experiência que nós temos com a espiritualidade em si, a gente até se perde muitas vezes, né? Como você mesmo diz nos seus podcasts. Mas enfim, né? Eu agradeço muito a você por me dar essa oportunidade, né? E por ser muito acolhedor, né? Eu acho que isso é bom, né? Ter comunhão com casas diferentes, né? Isso faz com que nós possamos nos entender, né? Por mais que sejamos de casas diferentes, mas temos visões similares. Não todas, claro, né? Porque, como você disse, né? Existem várias ramificações de Umbanda, desde a grande Umbanda, que é a principal, até as outras, né? Em determinadas linhas. Mas é muito bom, né? Você conversar com alguém que é aberto, né? E que não fica, como que eu posso dizer, bravo, né? Ou chateado com divergências de visões. Eu acho que quando há divergências de opiniões e de visões e de conhecimentos, e quando todos se respeitam, eu acho que esse é o principal ponto para a caminhada evolutiva, tanto pessoal como espiritual. E obrigado por você me ouvir, né, e compartilhar comigo, né, e por nós podermos compartilhar essas experiências que temos. Eu que agradeço a você, meu irmão, pela sua disponibilidade de tempo, pela sua boa vontade em contribuir, compartilhando a sua experiência com a gente. E eu tenho certeza que, assim como eu me identifiquei, muitas pessoas que estão ouvindo esse episódio agora também se identificam com a sua história. Todos nós temos uma história para contar da nossa trajetória pela Umbanda, não é verdade? Eu espero que o nosso Pai Oxalá te abençoe cada vez mais nessa caminhada linda que você está fazendo pela Umbanda. Muito obrigado, Antônio, por participar do nosso podcast. E assim a gente chega ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as informações que eu tento passar aqui para vocês sejam de alguma maneira proveitosas, que sejam esclarecedoras. E eu digo e repito, não fiquem com dúvidas, porque tudo na Umbanda tem fundamento. Se vocês não sabem o motivo pelo qual é praticado determinado ritual, perguntem. Perguntem para o seu pai de santo, para sua mãe de santo, perguntem para os seus irmãos de fé. Essa busca pelo conhecimento é muito importante para o nosso crescimento espiritual. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, entre em contato com a gente. É só entrar lá no site almadepoeta.com.br e mandar uma mensagem para mim. Lembrando que o Alma de Poeta também está disponível para vocês ouvirem no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas de áudio. Você pode ouvir os episódios no seu aplicativo preferido. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que o nosso Pai Olorum os abençoe e até o nosso próximo encontro.